Olá, futuros aeronautas, tudo jóia? O pessoal já deve me conhecer já pelos outros vídeos, tá? A gente já está no terceiro vídeo do ciclo de palestras da Céu Livre. Meu nome é Pedro Buta, eu já me apresentei principalmente no primeiro vídeo, então quem tiver interessado em saber um pouco mais da minha história, sobre o meu currículo, minha experiência, volta lá no primeiro vídeo do ciclo que lá eu me apresento melhor, beleza? E a partir desse momento, nesse terceiro vídeo, a gente vai começar a falar sobre o passo a passo da carreira de comissário de voo no Brasil, que alguns também chamam de comissário de bordo, tá? E como sigla, alguns lugares você vai encontrar como CMS, em outros lugares como CMV, joia? Para começar a ambientar você que não conhece como funciona a aviação e quer saber como se tornar um aeronauta no Brasil. Lembrando que aeronauta é todo profissional que voa, seja ele comissário ou piloto. Você vai ter a tripulação de comando e a tripulação de cabine. A tripulação de comando ou de voo é aquela que comanda a aeronave, piloto e copiloto hoje em dia normalmente. E tripulação de cabine são os agentes de segurança de voo. Agentes de segurança, na verdade, que são os comissários de voo. Beleza? Tudo certinho, alinhadinho, bonitinho. Vamos começar a nossa palestra de hoje. Aqui, cara, a gente vai partir já do terceiro passo, tá? O primeiro vídeo a gente falou da carreira aeronáutica no Brasil, junto com uma breve explicação de o que é a Organização da Aviação Civil Internacional e a ANAC, tá? E no segundo vídeo a gente falou dos primeiros passos para se tornar aeronauta, que são a geração do Código ANAC e a obtenção do certificado médico aeronáutico por meio dos exames médicos, fisiológicos e psicológicos que a pessoa que vai trabalhar com a aviação precisa fazer. Tá? Então, quem tem dúvida ainda nisso, volta no outro vídeo ou entra em contato com a gente. Pode ser aqui pelo YouTube, pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo site, pelo e-mail. Os dados estão todos aí na nossa descrição do nosso vídeo, tá? Para lembrar um pouquinho então, já desde o começo agora, dá o seu joinha aqui no nosso vídeo, segue o nosso canal, que daqui para frente a gente vai ter muito material aeronáutico, técnico de ensino também, para você que quer se tornar um aeronauta no Brasil, que quer se tornar um piloto ou um comissário. Beleza? Então, prosseguindo a nossa palestra aqui, a gente vai falar sobre o comissário de voo no Brasil. Como são os cursos teóricos e práticos, a banca da ANAC, a segunda época e como é o treinamento após a admissão do comissário pela empresa. Beleza? A gente vai escrutinar aqui passo a passo, tá? Qual que é o regulamento, o documento de regulamentação que vai falar do seu curso teórico, quais são as matérias que você vai estudar no seu curso teórico, qual que é a carga horária, quais são as obrigações da escola que tem que ser homologada pela ANAC para oferecer esse curso e te indicar para a banca da ANAC, porque a pessoa que vai fazer o curso de comissário ela tem que passar por uma escola homologada que vai dar a certificação e indicá-la para fazer a banca. Não é só você estudar em casa e ir lá na ANAC fazer a prova. Diferentemente do piloto privado, que pode estudar em casa, pode pegar o material da Céu Livre, assistir nossas videoaulas, ler nossos materiais em PDF e fazer nossos simulados, inclusive mais simulados, como eu já falei, tem vários sites bons com muitos simulados para treinamento para a banca da ANAC. O PP ele pode fazer isso, estudar em casa e ir. Já o comissário e o piloto comercial não, tem que passar por uma escola. Aqui a gente a princípio está oferecendo, não é esse ciclo de palestras, tá? Mas vamos oferecer as matérias online para compra à medida de reforço. O PP pode fazer tudo e ir lá fazer a banca. Já o comissário e o piloto comercial pode usar nossas matérias para reforçar o conhecimento que ele adquiriu numa escola e ir lá fazer sua banca da ANAC. E com nossa metodologia você vai passar. Beleza? Prosseguindo com a nossa apresentação, o comissário de voo. O que precisa para se tornar um comissário de voo no Brasil? Tá? A primeira coisa é ter completado 18 anos de idade, tá? E possuir, a segunda coisa, obviamente, o certificado de conclusão do ensino médio. Uma coisa que eu posso explicar para vocês é que é o seguinte:
A maioria das escolas, elas abrem uma turma completa, tá? Começa e termina a mesma turma, fazendo as mesmas matérias juntos. E a partir do momento que essa turma é aberta na ANAC, tá? Esses cursos duram mais ou menos de 4 a 6 meses. Essa turma, ela vai terminar junta. E quando terminar, quem passou, passou. Você tem que ter mais de 75% de presença e mais de 70% de êxito em nota em cada matéria. Tá? Na escola, isso não é na banca ainda. Para a escola poder te indicar para a banca da ANAC. Então, no fim do curso, quem tiver passado, beleza. Quem não, vai ficar como reprovado. E essa é a metodologia da maioria dos cursos. Que existem alguns que eles abrem um aluno como se fosse uma turma só, ou 2 ou 3, e as matérias elas vão em ciclo. Então, quando termina uma matéria, na próxima matéria pode entrar outros alunos. Tá? A turma fica um pouco distribuída entre as matérias. Às vezes você está fazendo sua primeira matéria enquanto uma pessoa está fazendo a última dela. Tá? Facilita por um modo, dificulta por outro. Cada meio, cada método desse tem suas vantagens e desvantagens. Mas é o seguinte, você pode até começar esse curso sem ter completado 18 anos e sem ter terminado seu ensino médio. Como eu falei, esse curso dura em média de 4 a 6 meses. Ao final desse curso, tá, na hora do fechamento de turma, você precisa ter completado 18 anos e ter terminado seu ensino médio e apresentar seu certificado. Para a turma ser fechada, ser apresentados os nomes dos aprovados para a ANAC, para eles poderem marcar a banca da ANAC. Beleza? Só um adendo. Espero que tenha sido rápido, apesar de eu ser um pouco prolixo, tentar explicar demais, mas o objetivo dessa palestra é literalmente esse, explicar. Beleza? Então retornemos aqui. Vamos lá. Para o fim do curso, para sua indicação na ANAC, você tem que ter completado 18 anos e ter o ensino médio. Joia? Aí sim, você vai ter que concluir com aproveitamento seu curso homologado pela ANAC, tá? Para poder ser indicado pela escola, para ir poder fazer a banca lá na ANAC. E também tem que ter, obviamente, como a gente já explicou no começo dessas palestras aqui, tá? No segundo vídeo, que a primeira coisa que você precisa fazer é gerar seu código ANAC e faz o seu exame de saúde antes de qualquer coisa. Tá? Vai que você encontra alguma coisa ali que dá para resolver, por exemplo. Você pode não ser aprovado no primeiro momento, mas descobriu. Vai lá, faz seu tratamento, seja, vamos dizer que você está com uma glicose muito alta, às vezes pode acontecer. Tá? Então você vai lá, vai cuidar da sua glicose, volta, faz o exame de novo, passou, aí você está garantido. Ao invés de fazer um curso teórico inteiro, aí chega lá no fim, encontrar, infelizmente, como a gente já citou aqui, vamos falar de 4% de 100% dos casos, encontra algum problema que impossibilita a sua vida mesmo na carreira da aviação por conta de saúde e segurança. Então é melhor, primeiro passo, faz esse certificado médico aeronáutico, tá? E aí você vai fazer sua banca da ANAC. Você só vai poder terminar o seu curso, inclusive o curso de comissário teórico, tá? Que tem a parte teórica e prática, tendo o CMA, porque você só pode fazer a parte prática desse curso com o CMA em mãos. Tá? Aí sim, você vai terminar o curso, vai ter passado em tudo e a escola vai te indicar para a ANAC para você fazer a sua banca, que é o seu exame teórico da ANAC. Já a gente vai explicar bonitinho como é que funciona. Depois, tá, de passar por essa escola homologada da ANAC, tá, sendo aprovado nessa escola, você vai se submeter a essas provas que compõem esse exame teórico, como eu já falei, a gente chama de banca da ANAC. Tendo sido aprovado nesse exame, aí sim você vai poder distribuir seu currículo para as empresas aéreas do Brasil. Tá? Existem várias áreas para se trabalhar como comissário no Brasil. Tá? Mas a principal, onde tem mais emprego, onde tem mais rotatividade de emprego e abertura de emprego, é a linha aérea mesmo. Trabalhar na Azul, na Latam, na Gol, tá? Na Avianca, extinta Avianca agora, né? Se começar a falar, a gente ainda vai fazer um vídeo de palestra sobre o nascimento e extinção de várias empresas no Brasil, desde o começo da aviação, tá? Desde o começo da aviação comercial e de linha aérea. Para quem não sabe, a Sadia já teve uma empresa, tá? Chamava Sadia mesmo, para transporte de material, como não tinha refrigeração, então um presunto, por exemplo, tinha que ser entregue no mesmo dia. Isso é um pouco de curiosidade sobre a história da aviação no Brasil. Entre várias outras empresas aí, entre linhas domésticas, regionais e até
de linha internacional no Brasil. Beleza? Então você vai poder principalmente ir para a linha. Existe também a possibilidade, por exemplo, nesses helicópteros grandes que fazem offshore, em táxi aéreo, por exemplo, e você tem a função de comissário. Inclusive você só pode operar com piloto e comissário em voo. Nessas operações de levar o pessoal e trazer da plataforma, a única função do comissário mesmo, que é a função principal sempre do comissário, é ser o agente de segurança. Ele não tem nem tempo nem espaço para fazer comissaria, que o pessoal fala, né? Vim trazer água, quitute, ou seja, salgadinho. O pessoal da linha aérea faz isso para ter um reconhecimento maior do cliente e ter um tratamento melhor do cliente. Mas a função do comissário não é essa, é agir em situação de emergência, saber evacuar a aeronave, saber manter o pessoal em segurança, tá? Tripulantes e principalmente passageiros. Beleza? Então são algumas áreas aí que você vai poder se candidatar. Vamos lá, então passou na banca da ANAC, você vai poder distribuir currículo para essas áreas da aviação. Tendo sido contratado, a empresa que te contratou, ela é obrigada por legislação, tá, a te oferecer instrução teórica e prática sobre o equipamento, o avião ou o helicóptero, né? Equipamento é a aeronave que você vai voar, tá? Em uma aeronave propriamente dita, eles vão te colocar dentro de um avião real mesmo, parado no chão para te dar o treinamento, ou eles vão te colocar num avião que a gente chama de mock-up. É uma simulação da cabine de passageiro daquele avião ali que você vai voar, mas tem que ser igual, porque você vai fazer o curso daquela aeronave específica. Por exemplo, se você for para a Latam, você vai fazer principalmente o curso dos A319, 20 e 21, que a maioria dos aeronaves da Latam são esses. Tem alguns Boeing, alguns A330, mas é para quem principalmente já está na internacional da Latam. Se você entrar para a Gol, você vai fazer o treinamento específico do Boeing 737. Tem algumas gerações do Boeing 737 na Gol, se eu não me engano, desde 500 a 800 ING, né? Mas o principal avião da Gol é a Boeing. Já se você for para a Azul, as principais aeronaves da Azul vão ser o Embraer 190 e 195 e o ATR para aviação doméstica e regional. Já para internacional, a Azul também tem o A330, por exemplo. E está adquirindo várias outras aeronaves da Embraer agora, tá? Só um dado sobre o mercado. Cada aeronave dessa, uma empresa, por exemplo, ela compra um Boeing novo para a frota dela. Esse Boeing, ele vai ter mais ou menos aí entre 6 a 8 tripulações que precisam ser contratadas para manter esse avião voando. Tá? Se você contar que uma tripulação de um avião desse, eles são comandante, copiloto e 3 comissários normalmente, você já pode fazer as contas aí, né? 8 vezes 5 vão dar 40 pessoas que tem que ser contratada só para essa aeronave que foi comprada. Beleza? Então, entrou na empresa aérea, eles vão te dar esse curso teórico e esse treinamento ou no avião no chão ou no mock-up, que é o simulador daquela cabine específica para esse tipo de aeronave que você vai pegar a carteira dele, tá? E assim, essa carga horária é de 27 horas aula. Você entrou para a empresa, foi contratado pela Latam, pela Gol, pela Azul, tá? E aí ela vai te dar esse treinamento de 27 horas obrigatório. Depois que você fizer esse treinamento, a empresa ela também é obrigada a te dar um estágio de voo de no mínimo 15 horas. Você vai estar 15 horas no voo real mesmo, com passageiro, com a linha funcionando normalmente, em fase de treinamento e estágio como comissário. Após essas 15 horas, provavelmente a última hora vai ser seu cheque de comissário. Vai fazer parte da sua tripulação ou vai acompanhar o voo um checador da ANAC, que está habilitado para checar exatamente esse tipo de função. Ele vai avaliar seu comportamento e suas funções, né? Vai te avaliar durante esse voo e vai te habilitar como comissário para aquela aeronave. Você finalmente vai pegar a sua carteira de comissário, seu certificado de habilitação técnica com a especificação que você está pronto para o A320, por exemplo, ou com o Boeing 737-800, ou para o Embraer 195. Tudo bem? Prossigamos. Como que funciona o curso de comissário de voo? Seguinte, amizade. Esse documento aí, ele é o MCA 5811, tá?
é um manual do comando da aeronáutica. Foi gerado na época do DAC, mas é perfeitamente aplicável até hoje. Tá? Ele traz todas as exigências e necessidades que um curso homologado na ANAC para comissário de voo precisa ter. Tá? As matérias que precisam ser selecionadas, a carga horária, o que você precisa ter na escola para poder funcionar como uma escola, para ser aceita pela ANAC como uma escola homologada. Tá? E a gente vai falar um pouco desse documento aqui. Tudo bem? O curso de comissário de voo foi concebido como um conjunto que, composto de conhecimentos a serem construídos e práticas a serem exercitadas, vai construir uma sólida formação básica indispensável para o aspirante à função de comissário de voo obter o melhor aproveitamento possível do treinamento em aeronave, ao ingressar em empresa de transporte aéreo, bem como de todos os treinamentos posteriores a que se submeterá no exercício da função de comissário de voo. Beleza? O curso de comissário de voo que a escola tem que oferecer, inclusive que a gente, pela Céu Livre, está seguindo para gerar nossas aulas de reforço, tá? A gente vai oferecer todas essas matérias com todo esse conhecimento como aula de reforço a princípio e pretendemos homologar. Tá? Ele é dividido, esse curso, entre instrução teórica ou parte teórica e instrução ou parte prática. Beleza? A primeira parte se compõe das disciplinas pertencentes a áreas básicas e técnica. Beleza? Que a gente vai falar quais matérias são aí. E a segunda parte desse curso é constituída por atividades práticas que pertencem à área técnica. Então, primeiramente, o aluno vai passar pelo curso teórico para aprender tudo que ele precisa, tá? Termo técnico, legislação, teoria, sobrevivência, primeiros socorros, medicina e fisiologia, regulamento da profissão. E no fim do curso a gente passa pela parte teórica, onde você vai aplicar algumas coisas na prática mesmo, né? Obviamente. Que vai ser, por exemplo, combate a incêndio, salvamento, sobrevivência no mar, sobrevivência na selva. Você vai aplicar técnicas para poder provar e aprender, né? Aprender e provar que você aprendeu aquilo ali. Essa segunda parte, ela se destina a complementar a instrução teórica, tá? Só deve ser desenvolvida após o término da teórica, contando assim com uma bagagem de conhecimentos teóricos que vai contribuir para que o aluno se dedique ao desempenho dos procedimentos práticos com mais facilidade, com uma noção mais real de responsabilidade das atribuições do comissário de voo e, consequentemente, com maior interesse. Beleza? Então, não adianta você começar pela parte prática o seu curso, porque você vai chegar lá e vai ser um leigo em tudo. Quando você passou pela parte teórica, você vai chegar na prática já um pouco mais avançado e sabendo quais são suas funções ali, quais são os termos técnicos, como se usa um extintor para cada tipo de material, por exemplo. Como você vai salvar uma pessoa de um asfixiamento, de um choque epilético, beleza? De um choque anafilático também, por exemplo. Tá? Então vamos lá. A parte teórica do curso de comissário de voo ela é dividida dessa forma. Tá? A gente tem 4 blocos que são divididos entre parte básica e parte técnica. A parte básica tem as matérias, tá? Comissário de voo, que é literalmente, praticamente o que eu estou fazendo aqui agora, dando essa palestra para vocês, explicando como é que é a carreira, quais são as funções do comissário, como é que é o passo a passo. A segunda matéria é o Sistema de Aviação Civil, que vem explicando quais são, primeiramente, qual é a história da aviação no mundo, a criação dos órgãos mundiais, né, que hoje em dia representados pela ONU, de aviação no mundo, para poder padronizar isso internacionalmente. Vem falando sobre a Organização da Aviação Civil Internacional, criada em 1944, a ANAC no Brasil, tá? Conta a história do DAC, posteriormente a criação da ANAC e os órgãos que fazem parte do sistema de poder, né, da aviação civil no Brasil. Vamos dizer poder não, o sistema de regulamentação, de regulação da aviação civil e de infraestrutura de aviação civil no Brasil. O próximo passo, a próxima matéria vai ser regulamentação da aviação civil, que vai falar praticamente a mesma coisa que os sistemas, só que vem trazendo as leis, regras e regulamentos. Beleza?
Próximo passo, continuaremos falando de regras, a lei que rege a carreira do aeronauta no Brasil, uma lei criada dia 19 de dezembro de 1986. Aqui é a lei da profissão do aeronauta, que não é regido pela CLT, nem antiga nem nova, é regido por lei própria. Próxima matéria vai ser segurança de voo, envolvendo, segurança de voo, elemento, fator humano, tá? Segurança de voo e fator humano principalmente. Não, na verdade, corrigindo-me ao vivo aqui, tá? Fatores humanos vai entrar na parte técnica, mas está muito relacionado à segurança de voo. Vamos lá, e já prosseguindo a parte que é divisão técnica, a gente vai falar de conhecimentos básicos de aeronaves para comissários, navegação aérea para comissários, meteorologia voltada a... Prosseguindo após um pequeno bug, mas meteorologia voltada para conhecimentos da aviação, tá? Do comissário de voo. A gente fala que é meteorologia aplicada à aviação, tá? Porque a gente vai dividir a meteorologia entre meteorologia pura, que é para estudo científico, amplo e geral, né? E vamos ter as áreas da meteorologia aplicada, como meteorologia aplicada à navegação marítima, meteorologia aplicada à aviação, meteorologia aplicada à agronomia, por exemplo, tá? Após essa parte básica de conhecimentos básicos de aeronaves, que esse bloco vai ser dividido aí, tá? Conhecimento básico de aeronaves, navegação aérea e meteoro. Vamos falar sobre os aspectos fisiológicos da atividade de comissário de voo. Tá? Tem gente que chama essa matéria também de medicina aeroespacial, ela vai entrar junto, beleza? Teremos depois primeiros socorros na aviação civil. Isso aí a gente ainda está falando da instrução teórica, tá? Emergências a bordo, sobrevivências dividida entre sobrevivências no deserto, sobrevivências no mar e sobrevivência na selva, e fatores humanos na aviação civil, que, como eu falei, é uma parte que está muito ligada à segurança de voo, inclusive uma das áreas de estudo da segurança de voo. Show de bola! Prosseguindo então com a nossa palestra, agora a gente vai tratar da parte da instrução prática. Algumas escolas dão essa instrução prática em 2 dias. Normalmente eles vão pegar os alunos que estão no fim desse curso, vão levar para um acampamento literal, normalmente em lugares que têm a preparação e os equipamentos necessários para dar todo esse treinamento. Às vezes usam centro de treinamento de brigadista, às vezes alguns sítios ou chácaras que estejam preparados já, tá? Com a ergonomia certa, com os equipamentos certos para poder fazer esse treinamento de instrução prática, beleza? E lá vão botar em prática todo o conhecimento de combate ao fogo, sobrevivência na selva e primeiros socorros após acidente aéreo e também de sobrevivência no mar. Beleza? Algumas outras escolas elas apenas saem de manhã, passam o dia fazendo esse treinamento e voltam à noite. Vai depender da escola onde você resolver fazer o seu curso. Beleza? Então vamos passar agora para a famosa e desnecessariamente temida banca da ANAC. Não é desmerecendo a banca não, mas cara, uma coisa que eu digo sempre para todo mundo, aluno meu quando vai fazer prova, no dia da prova, na hora da prova, é assim, boa sorte para quem não estudou e boa prova para quem estudou. Não é um bicho de 7 cabeças, se você se dedicar e estudar, você vai passar. Agora, não adianta colar, não adianta se enganar e muito menos tentar enganar os outros, porque não são os outros que estão interessados em que você passe. Existem pessoas que torcem por você, beleza, mas é só você por você mesmo lá na banca. Então, prosseguindo aqui, o exame da banca da ANAC, ele já foi em papel durante muito tempo, até o final do DAC, inclusive o início da ANAC. Só que a partir de 2006 para 2007, houve a transição para a banca eletrônica. Hoje em dia, você marca um dia, vai no prédio da ANAC, mais próximo de você, vai sentar na frente de um computador que só tem como acessar a prova e vai escolher, entre as 20 questões de cada bloco, nesse sentido, cada bloco vai ter 20 questões, você vai escolher em cada questão uma múltipla escolha de 4 opções. Uma entre as 4, a opção correta.
Beleza? E os grupos de pergunta vão ser, tá? São 20 questões para cada bloco. Primeiro bloco, emergência, segurança, sobrevivência. Você tem 30 minutos para fazer esse bloco. Quer dizer que se você não fez, a prova fecha na sua cara em 30 minutos desse bloco? Não. Você, como tem 4 blocos, tá? Na banca de comissário você vai ter meia hora para cada bloco. Para fazer tudo você tem 2 horas. Você pode demorar mais em um, menos em outro. Mas no geral você tem que ter terminado sua prova em 2 horas. Beleza? Bloco 2, Medicina Aeroespacial, Fisiologia e Primeiros Socorros. O bloco 3, Regulamentação de Aviação Civil e da Profissão do Aeronauta, de 30 minutos também. E o bloco 4, Conhecimentos Gerais de Aeronaves, tá? Que também vai ter 30 minutos. Para ser aprovado, em cada bloco, o candidato tem que obrigatoriamente ter tido no mínimo o aproveitamento de 70%, ou seja, de 20 questões tem que acertar 14. Beleza? Para fazer a inscrição nessa prova, primeiramente você vai ter que ter feito, gerado seu código ANAC, ter feito seu CMA, ter feito o seu curso homologado numa escola de aviação, um centro de treinamento, que é chamado hoje em dia, e teve sua indicação para fazer tua banca. Beleza? Quando você entra em contato para fazer sua banca, você vai ter que pagar uma GRU, um documento público, tá? Por matéria. Então, como essa banca tem 4 matérias, você vai pagar, atualizado no mês de janeiro de 2020, o preço de R$ 68,21 por cada matéria, totalizando R$ 272,84 para fazer suas 4 matérias da tua banca. Beleza? Conselho: faz isso, cara, depois que você tiver estudado, feito seus simulados e estiver tendo aproveitamento de mais de 80%, 90% nos seus simulados. Aí sim você vai estar pronto para ir fazer sua banca da ANAC sem medo. Beleza? O que é a segunda época? A segunda época ela é praticamente, pode se chamar como uma recuperação da banca. Tá? Se você tiver feito esses 4 blocos e passado em 3 deles, beleza? Você pode ficar de segunda época em uma matéria, tá? Nos exames da ANAC, que a pessoa vai fazer 3 ou 4 matérias e ficar reprovado em uma, você pode voltar para fazer só essa matéria, contando que nessa matéria que você tirou menos de 70%, você tem um aproveitamento de no mínimo 30%. Se nessa matéria que você ficou, você acertar menos que 30%, aí você vai ficar reprovado em todas e vai ter que retornar para fazer as 4. Mas se você tiver uma nota acima de 30% das 20 questões nesse bloco e abaixo de 70%, você pode retornar para fazer essa matéria. Isso para a banca de comissário, tá? Para a banca de piloto é diferente, porque são 5 matérias e você pode ficar de segunda época em uma ou 2 matérias. A gente vai explicar isso no vídeo sobre o curso de piloto. O candidato só vai poder realizar a segunda época uma única vez. Se reprovar, vai ter que voltar para fazer as 4 matérias de novo, tá? Outra coisa: se você acabou de sair da sua banca, foi reprovado nessa matéria, pode vir fazer segunda época. A partir dessa data, você só vai poder marcar sua inscrição, tá? Sua nova prova, para depois de 15 dias dali. Você vai pagar sua GRU, vai fazer seu agendamento, mas o seu agendamento não pode ser para daqui 3 dias, por exemplo. O mínimo é 15 dias para te dar tempo para estudar, tá? E o prazo máximo para poder fazer essa segunda época é de 90 dias. Então, se você ficou de segunda época e deixar passar 90 dias da tua banca, você vai ter que voltar para fazer as 4 matérias de novo. E o candidato que faltar, tá, não for aprovado e não realizar o exame, também vai ter que fazer as 4 matérias de novo. A ANAC, ela até aceita que você explique o motivo da tua falta, tá? Você se apresentando com dados de realidade, documentos comprobatórios que provam as reais razões de você ter faltado o dia da tua banca ou da tua segunda época. Beleza? Mas a princípio você vai ter que provar com realidade os motivos de você ter faltado para poder remarcar isso sem ter que pagar uma nova GRU, por exemplo. Beleza?
Então, meus amigos, chegamos ao fim de mais uma palestra do nosso ciclo de carreira do aeronauta no Brasil. Nesse vídeo a gente falou sobre o passo a passo e como é o curso de comissário de voo, como é a banca da ANAC, quais são os requisitos e o que você precisa fazer para poder virar um comissário de voo no Brasil. Beleza? Vou explicar um pouquinho mais para vocês aqui, que é o seguinte. Existe também a possibilidade de brasileiro ser comissário no exterior. Tá? Hoje em dia, principalmente as empresas aéreas, as empresas de linha aérea do Oriente Médio estão contratando muita gente aqui do mundo inteiro, né? Mas elas vêm fazer muita seleção aqui no Brasil, como a Qatar Airlines, a Emirates e a Etihad, por exemplo. Adiantando um pouco para vocês, para ir fazer o processo seletivo e para poder ser contratado por essas empresas, não é preciso ter feito nada no Brasil. Você não tem que ter feito código ANAC, não tem que ter feito certificado médico aeronáutico aqui no Brasil, muito menos um curso de comissário. Tá? A única exigência principal, obviamente, que eles têm é a fluência no inglês. Porque eles vão vir, eles fazem essa entrevista e dinâmica de grupo e outras atividades, né, num processo que dura alguns dias. Primeiro você tem um Open Day para apresentação, e passa do Open Day, você vai para o Assessment Day. Tendo passado do Assessment Day, você já está quase lá dentro e vai começar a fazer uns processos de documentação, de saúde e tudo mais. Só que para ir para lá, você não precisa ter feito nada de comissário no Brasil. Você precisa ter uma boa apresentação, ter um bom porte, não digo altura, porque a altura, eles não têm mais altura mínima para aviação mundial, tá? Nem aqui nem fora. Durante os processos seletivos, a pessoa ela tem que ser capaz de alcançar uma altura mínima que tem lá, não é uma altura da sua cabeça, mas você tem que alcançar com o braço e até ficando na ponta dos pés uma altura específica que eles têm, que normalmente é uma altura média dos bins, tá? Daquela parte de cima da cadeira onde a gente coloca as malas. Tá? E não tem como te dizer agora qual que é essa altura específica, mas eles veem isso, eles veem se você é bem apresentado, se você se comporta bem, se você se comunica bem, te contratam e vão te dar todos os cursos lá, beleza? Pela conversão da última vez que a gente olhou, em média, uma pessoa que vai ser comissário na Emirates, por exemplo, lá você vai ter alojamento grátis, roupa grátis, tá? Ajuda de custo para algumas coisas e salário. Uma média está em 9 mil a 10 mil, vamos chamar de valores, né? 9 mil a 10 mil da moeda deles lá. Tá? E que você convertendo isso para dólar e posteriormente para real, a pessoa vai conseguir juntar mais ou menos de 3 a 5 mil reais por mês. Isso fazendo uma conta bem por cima, tá? Eu peço perdão a quem sabe mais esse cálculo aí, pode até nos corrigir de forma polida. A gente aceita sempre crítica construtiva, tá? Só não vamos aceitar aqui quem seja grosseiro, quem venha com agressão e principalmente pessoas que venham agredir sem nem ter assistido os vídeos e por outras razões, por razões que não tem nada a ver com a aviação ou com a Céu Livre ou com o objetivo dessas nossas palestras. Beleza? Mas críticas e soma de informação é sempre muito bem-vindo de todos. Pode ser por aqui, pode ser por WhatsApp, por e-mail, por onde for. Falar nisso, a gente vai ter sempre nos nossos vídeos todos esses dados aqui na nossa descrição do vídeo aqui embaixo, inclusive os links de Instagram, de Facebook, de site, de e-mail, tudo. Até WhatsApp também. E peço mais uma vez, gente, curte o nosso vídeo aqui, segue a nossa página, que daqui para frente a gente vai ter mais palestras e vídeos de curiosidades sobre aviação, de história da aviação, concomitantemente às matérias técnicas para se tornar piloto e comissário no Brasil. Tá? Um último dado que ainda não foi citado aqui agora. A média de salário do comissário no Brasil, que está sendo contratado agora, está variando entre 3.500 a 5 mil. Tá? Isso tudo varia mensalmente também, porque você tem, além do salário base, você vai ter somatório de horas de voo, insalubridade e outras coisas mais. Então a coisa varia dependendo do mês, dependendo da quantidade que você voa por mês, por exemplo. Beleza? Mas espero ter sido muito claro, o mais claro possível, o mais simples possível também.
beleza? E sejam bem-vindos mais uma vez a Céu Livre. Espero que venham a voar conosco. Espero voar com vocês algum dia. Espero que venham a fazer nossos cursos e nossas aulas de reforço e que se tornem em breve grandes aeronautas, pilotos e comissários aqui no nosso país. Céu Livre Esportes Aéreos. Aqui a gente voa.